Antes do vídeo começar, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal para o apoiarem. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. História de Portugal. Monarquia absoluta. Absolutismo e a Guerra da Sucessão Espanhola. O absolutismo em Portugal. A data tradicional do estabelecimento do absolutismo em Portugal situa-se no reinado de Dom Pedro II, pois neste, as cortes reuniram-se pela última vez em Portugal. Apesar disto, a ideia do poder concentrado nas mãos do monarca, tendo em conta que o poder era considerado de origem divina e sobreposto a qualquer outra fonte de poder político, não era novo em Portugal. O poder absoluto progrediu no reinado de Dom João II e era dominante quando Dom Sebastião se sentava no trono. A tendência de centralização do poder em Portugal foi quebrada com o estabelecimento da União Ibérica. O facto de Dom Filipe I ter jurado respeitar a autonomia portuguesa fez com que limitações muito estritas ao poder real fossem estabelecidas em Portugal. A autonomia portuguesa foi respeitada até ao reinado de Dom Filipe III, quando o governo espanhol, devido às dificuldades económicas que a Espanha passava, começou a desrespeitar os compromissos das Cortes de Tomar. Quando a restauração instalou, a continuidade da centralização do poder real, que levaria ao absolutismo em Portugal, estava interrompida e as condições políticas, sociais e económicas eram inexistentes. Apesar de Dom João IV ser o fidalgo mais poderoso de Portugal, os membros da alta nobreza portuguesa viam nele um igual e não um superior, e até alguns disputavam com ele a primazia entre a nobreza. Quando a restauração se deu, os nobres voltaram a ter a supremacia política, e a própria subida ao trono de João foi justificada como a teoria incompatível com o absolutismo. A teoria de que o direito de escolher o rei pertencia ao povo, e que o primeiro podia ser deposto caso reinasse como tirano. Este modo de pensamento podia ter levado ao estabelecimento de um regime político diferente, baseado na representação das classes nas cortes, porém não existiam as forças sociais para estabelecer esse regime. O clero e a nobreza possuíam o poder económico. Os cristãos novos, com grandes fortunas, não possuíam qualquer direito político, e vários capitalistas que ajudaram João acabaram presos pelo Santo Ofício. A monarquia restaurada foi a tradicional, a monarquia dos nobres, que foi quase aniquilada com a sucessão de Filipe. Durante o reinado de 16 anos de João, as cortes reuniram-se 4 vezes. Nelas, impostos foram estabelecidos, assuntos públicos discutidos e as tradições e costumes das cortes foram respeitados. As lutas entre o rei e o parlamento inglês, que provocaram a execução de Carlos I e que ocorreram durante o reinado de João, levou com que o papel político das cortes fosse respeitado, porém nunca aumentado. Consequentemente, o poder político do terceiro Estado foi reduzido, apesar da maioria dos seus representantes serem nobres e clérigos. Durante as cortes de 1674, fizeram-se queixas nelas, devido ao peso dos impostos, que não diminuiu apesar do fim da guerra em 68, e também se fizeram observações devido à forma como o infante Dom Pedro queria orientar a questão dos cristãos novos, devido às conspirações entre Pedro e eles. Pedro acusou os cortes de se quererem meter no que lhes dizia nenhum respeito e acabou por dissolvê-las. Foi em 1698 que as cortes finalmente perderam o poder político que ainda tinham. Nesse ano, elas reuniram-se pela última vez e com um único objetivo: a alteração das leis da sucessão ao trono para que o sucessor de Dom Pedro II, o infante Dom João, pudesse suceder o seu pai sem o pronunciamento das cortes. Desde então, os reis exerceram o poder sem reunir as cortes, mas isto não transformou o poder real num poder absoluto verdadeiro. O absolutismo verificou-se em relação ao terceiro Estado, porque foi ele que deixou de ser ouvido, e o poder do clero e da nobreza, que limitava o poder real, continuou a existir. A Inquisição manteve-se impermeável ao poder real, e apesar de Pedro ter lutado uma batalha política para alterar o regime de confisco de bens a cristãos novos condenados pela Inquisição, esta resistiu ao assédio real. Dom João V continuou os esforços do pai e conseguiu uma vitória parcial, devido aos recursos financeiros que possuía e que usou liberalmente no Vaticano. João também possuiu um projeto que o dominou.
percorrer incógnito países europeus para conhecer o mundo em que vivia. Porém, devido à insensatez do projeto e à oposição dos ministros e da nobreza, João nunca chegou a concretizar o seu projeto. Ele também enfrentou reações da nobreza e do clero, que não conseguiu dominar, e a fragilidade do poder real durante o absolutismo foi evidente, devido ao facto que João não conseguiu impor o funcionamento de uma máquina administrativa que apoiaria a realeza, e apesar dos enormes recursos da coroa, ele reinou com finanças apertadas, porque o dinheiro, segundo um diplomata francês da época, sumia pelos canais por onde passava antes de chegar ao cofre real. Pedro viveu muitos anos num palácio confiscado a um nobre, que apoiou Filipe. O seu filho viveu no Palácio da Ribeira, e quando Lisboa foi reconstruída, não se construiu nenhum palácio real. A situação só mudou com o governo de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. A liquidação da nobreza, a expulsão dos jesuítas, a transformação do Santo Ofício num instrumento estatal e a repressão violenta das manifestações populares acabaram com os limites do poder absoluto do rei. A filosofia que apoiou as ações de Pombal foi o absolutismo. O que desencadeou esta filosofia foi a personalidade do Marquês. Durante o seu governo, é mais realista falar sobre um governo pessoal autoritário do que na absorção das instituições portuguesas pelo absolutismo de modelo europeu. É por causa disto que assim que Pombal saiu do poder, o absolutismo desapareceu e o poder real voltou a ficar limitado pelas velhas forças políticas. Guerra da Sucessão Espanhola. 3 anos depois do Tratado de Lisboa, Portugal já planeava uma nova guerra. Luís XIV começou uma guerra contra a Holanda e pretendia que Portugal o ajudasse. Portugal estava ainda a pagar uma indenização aos holandeses e após a Guerra Luso-Holandesa, várias praças no Pacífico e no Índico foram perdidas. Porém, se Portugal declarasse guerra à Holanda, a Espanha apoiaria a última. A ideia de guerra com a Espanha provocou uma forte reação no reino. Os nobres estavam inclinados para uma nova guerra, mas o povo e o clero eram contra ela. A neutralidade manteve-se, porque a própria nobreza estava dividida. Um partido queria uma aliança com a França e outro queria o retorno da União Ibérica. A partir de 1679, esta oposição centrou-se em torno do casamento da herdeira do trono, a filha de Pedro. A questão que pairava no ar era: devia Dona Isabel Luísa casar com o rei de Espanha ou com um príncipe francês? O embaixador francês que esteve em Portugal em 1683 descreveu o estado de espírito da nobreza portuguesa. Vários fidalgos são partidários da Espanha. Não lhes desagradaria regressar à dominação espanhola, na esperança em questão de que, por esse modo, poderiam ter empregos muito melhores do que aqueles a que podem aspirar em Portugal. Há, no entanto, outros que são bons portugueses e que não estão dispostos a suportar um jugo de que tiveram tanto trabalho a libertar-se. Mas a fraqueza em que vem a monarquia espanhola convence-os de que, por esse lado, nada têm a temer. Essa confiança é muito aumentada por uma presunção natural que os faz acreditar que não há no mundo nação mais belicosa que a sua, o que os mantém na preguiça em que vivem e na pouca atenção que prestam aos seus negócios. Se bem que os portugueses têm a vivacidade de espírito, essa presunção não deixa de admirar. Não têm qualquer educação, e como não aprenderam nada dos outros países, e não lhes falam senão da grandeza das suas casas e das grandes ações dos seus antepassados, estão convencidos de que não existe nobreza mais ilustre do que a sua, nem país em que existam tantos grandes homens. O problema da sucessão ao trono espanhol acabou no final do século XVII. Carlos II morreu em 1700, sem descendentes, e a sua morte levantou um problema: quem se sentaria no trono espanhol? Pedro chegou a formular a sua pretensão, porque era descendente dos reis católicos. Porém, o verdadeiro conflito era entre dois homens mais poderosos e próximos. Carlos tinha 2 irmãs, Maria Teresa, que casou com Luís XIV, e Margarida Teresa, que casou com Leopoldo I do Sacro Império Romano Germânico. Ambos os cunhados de Carlos reclamaram sucessão espanhola e puseram em perigo o equilíbrio europeu. Carlos nomeou como seu herdeiro Filipe, Duque de Anjou e neto de Luís. Filipe V de Espanha foi aclamado em Madrid, mas Leopoldo não reconheceu a sucessão porque entendia que o seu filho, Carlos, arquiduque da Áustria,
era o legítimo sucessor ao trono espanhol. Foi devido a esta disputa que a guerra estalou. Portugal aderiu ao bloco francês, em troca de ajuda militar e da devolução de algumas praças no Índico, mas quando a Grande Aliança, composta pela Inglaterra, Holanda e Áustria, se formou, a diplomacia portuguesa acabou por hesitar e negociações começaram com a Grande Aliança para a entrada de Portugal nesta. Depois de 2 anos de negociações, Portugal entrou na Grande Aliança, com a promessa da anexação de território espanhol e com o aumento da influência inglesa em Portugal. O mesmo embaixador inglês que negociou a entrada de Portugal na Aliança estabeleceu também um tratado comercial que ficou célebre devido às suas consequências económicas, João Methuen. A guerra começou em 1701 e durou 13 anos. A Áustria fez de Portugal uma base para a invasão da Espanha, por aí os franceses invadiram-na primeiro e conquistaram a maioria do país. Em 1706, o exército anglo-português atingiu Madrid e aclamou Carlos III da Espanha, porém pouco depois, este exército acabou derrotado na Batalha de Almansa. Nos anos seguintes, aconteceram várias campanhas de desgaste, mas nenhuma resultou numa vitória decisiva, e a França experienciou enormes desastres militares nas outras frentes da guerra. O grande vencedor dela foi a Inglaterra, que obteve a maioria da América Francesa e conseguiu o direito de comerciar nas colónias espanholas. Apesar de Portugal ter alinhado com os vencedores, não obteve nenhum território espanhol na fronteira europeia. Mesmo assim, a norte do Brasil, foi reconhecido o direito português sobre as 2 margens do Amazonas, contra as pretensões francesas, e no sul, a fronteira foi fixada na foz do Rio Prata, o que fez com que a Espanha desistisse dos seus direitos à colónia do Sacramento. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram dele, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal. E até ao próximo vídeo.